Graça e paz, pessoal. Aqui quem vos fala é pastor Marcos Félix. E hoje eu desejo compartilhar com vocês um tema muito importante para os nossos dias. Um tema muito importante para os nossos dias. Bem, eu estava folheando algumas matérias jornalísticas e também alguns livros e fui obrigado a buscar também no YouTube algumas inverdades que foram ditas dos ditos profetas atuais. Nós temos tido muitas profecias para o término de coisas que estão acontecendo nesse tempo nosso. Eu poderia citar a pandemia, o Covid e outras coisas profetadas terríveis que ditam. Eu não preciso muito não, você joga no YouTube aí, no Google, você vai achar pessoas que disseram que o Brasil ia parar, só que ao invés de parar só o Brasil, parou o mundo, que Deus disse isso, que Deus disse aquilo, que em tantas semanas isso ia acontecer, e nada disso, pura profetada. E eu quero, nesse dia abençoado de Deus, dizer para você que não há profecias atuais. Não há profecias atuais e não há nem profetas nos nossos dias. Se um dia vier a dizer para você que eu sou profeta, é pura mentira. Porque o que existem são pastores, existem líderes. Eu aceito até que existam bispos, porque os bispos cuidam de outros pastores, mas profetas nos nossos dias não existem. Não há profecias novas, não existe profetas para os dias atuais. Eu vou provar para você isso, eu vou mostrar biblicamente. Esse é um assunto polêmico, mas a Bíblia também traz resposta sobre esse tema, ok? Mas antes eu peço que você já dê o seu like, você compartilhe essa palavra, se inscreva e aperte o sininho para as nossas atualizações, pois fazendo assim você nos ajudará a dar continuidade, tá bom? Então esse tema, ele é fortíssimo e joga por terra aí um monte de aproveitadores. Esse tema é um tema importante. É um tema onde a titularidade se faz necessária. Por que titularidade? Quando eu digo que eu sou um profeta, eu me coloco num grau diferenciado de outros líderes, homens de Deus. E eu não tenho nenhuma preocupação, nem problema com isso, porque graças a Deus eu sou o menor da casa do Pai e estou no lugar necessário que sejamos os menores, porque na verdade a Bíblia fala que é melhor ser o menor e ser o que serve do que ser aquele que é servido ou que é maior. Bem, eu vou ler alguns textos. Eu falei para você que não há profecias novas. E quando eu digo isso, porque a profecia para os nossos dias, ela é tão somente bíblica, ela é tão somente oriunda da palavra de Deus. Não há mais aquelas profetadas, como nós ouvimos no ano passado, que a pandemia acabaria em tantos dias, que a cantora A iria morrer. Eu acho de uma maldade tamanha dizer que recebeu uma profecia desse jeito e, no caso da morte, não divulgar a pessoa. Eu acredito que Deus, Ele não vai usar uma outra pessoa para falar algo que Ele pode falar com o seu próprio servo. E Deus não é homem para que minta, para dizer que daqui a tantas semanas vai acabar a pandemia e dizer depois que Deus decidiu agora dar mais um tempinho para a pandemia. Isso não existe. Esse é o exemplo dos nossos dias, mas isso vem acontecendo já há algum tempo, de pessoas se aproveitando para dizer que são profetas.
A profecia bíblica dos dias atuais é a palavra do Senhor. Eu vou provar para você isso. O primeiro texto que eu vou abrir, que me chama muita atenção, anota aí, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Esse estudo, essa palavra rápida, ela vem junto de outros estudos, por exemplo, o fim do mundo. Deus já deu a ordem. Que ordem? Nós vamos falar sobre isso, sobre a morte, o que é a morte e o grande reset. Esse talvez entre já depois desse vídeo que eu estou agora transmitindo para você, o grande reset. Isso é muito importante. Então, o primeiro texto que eu vou ler é Hebreus 1:1, que diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Vou repetir para você. Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Quem é esse Filho? Jesus. A palavra é Jesus. Então essa profecia ela tem que ser cristocêntrica. Porque sem Cristo, nesta profecia, ela fica fora, ela está desordenada, ela está uma falácia, uma profetada. Outro texto que eu quero abrir com você é o texto de Mateus 11:13. Mateus 11:13. 11:13. Mateus 11:13. Diz assim, Mateus 11:13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Que João é esse? João Batista. João Batista. Porque a partir daí vigora Hebreus 1:1. Ao qual a profecia não é mais como a de Elias, de Eliseu, de Jeremias, de Isaías, dos profetas menores, porque o que foi ou fora profetizado por eles permanece, mas não há profetas atuais. Há uma profecia que aponta Cristo, aponta o fim dos dias. E o que nós precisamos saber é de Bíblia. Profecia bíblica. Outro texto que eu vou abrir também é Salmos 74:9. Salmos 74:9. Salmos 74:9. Abre aí. Salmos 74:9. Diz assim: não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará. Vou repetir. Já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará. Joga no Google aí, joga no YouTube, você vai ver um monte de gente falando um monte de bobagem, que vai acontecer isso, que vai acontecer. Isso aí é adivinhação. Veja na Bíblia o que Deus fala sobre adivinhação. Jesus, quando foi indagado pelos seus discípulos do fim dos tempos, Jesus deu uma resposta assim: não cabe a mim, mas só ao Pai. E porque pessoas têm tentado dar uma de adivinhar o futuro, usando o nome de Deus para isso, bem, eles vão dar conta a Deus. Eles vão dar conta a Deus. Até porque nós vamos ler um texto que diz que um profeta, o que é um profeta? Mas antes, talvez, se você der uma olhada numa página que antecede o livro de Mateus,
e que sucede o último capítulo de Malaquias, entre o Velho e o Novo Testamento, na minha Bíblia só tem uma página em branco, uma folha em branco, mas nas Bíblias antigas, de 1900 e pouco, haviam 4 folhas que representavam e representam o período intertestamentário, o tempo que Deus ficou sem falar com o seu povo, 400 anos sem Deus falar com o seu povo, ainda que ele estivesse agindo na história. Um tempo este que muitos livros, ou os livros apócrifos, são livros que tem na Bíblia Católica, que tem na Bíblia de Jerusalém, aconteceram nessa época, livros que volta e meia eles se contradizem, e os teólogos usam tão somente para poderem estudar sobre esse tempo que Deus ficou sem falar com o seu povo, mas que ele não deixou de agir. Deus não tem trazido uma revelação, ou melhor, uma profecia para os dias de hoje. Por quê? Porque a profecia já está na palavra. O que eu e você precisamos saber já está na Bíblia, e ela é cristocêntrica. Mas para você que talvez esteja se perguntando, e eu vou fazer uma diferenciação agora de profecia e revelação. A profecia nos dias dos homens de Deus chamados para essa temática ou essa ocupação era uma profecia que normalmente era contrária ao que o povo queria ouvir. Não era aquela profecia do bem para quem quer que fosse. Ah, você vai ganhar um carro, você vai ganhar uma casa, você vai ter sucesso. Não era nada disso não. Vai ser destruído porque vocês estão no pecado. Vai acontecer isso de mal porque vocês buscaram, voltaram, deram suas costas para Deus. Era nesse tom. Jeremias chegou a ficar preso porque o que ele falava, o povo não queria saber, não aguentava mais, quiseram a morte dele. Eram palavras fortes. E elas vão até João Batista, que de uma veste diferenciada, de um modo de sobrevivência diferenciado, ele falava coisas terríveis, hipócritas, demagogos, mentirosos. Essa era a voz profética, que não tem nada a ver com os dias de hoje, porque não há profetas nos dias de hoje. Não há profecias atuais para os dias de hoje. Bem, eu creio que Deus possa, e Ele revela coisas aos seus escolhidos. Ele nos revela, sim, mas é diferente de falsos profetas, de profetadas. E é por isso que eu e você precisamos estar atentos. Se você gostou desse tema, dê o seu like, compartilhe, para a gente dar continuidade a essa palavra, a esse estudo. Tem muita coisa por vir para que possa abrir a sua mente, porque há uma profecia de Daniel, e Apocalipse fala sobre isso, que vão surgir reinos no mundo. E desses reinos, um vai subir mais do que esses reinos. E é a profecia do anticristo. E ele vai ser bem visto a todos. Ele vai, se possível, enganar até os escolhidos. Então, nós precisamos tomar posse. Se tem algo para tomar posse, é da palavra, não é dessas profecias profetadas de homens, mulheres que estão usando para ganhar você e dar uma de falsos doutores da lei e de Deus, doutores em divindade. Só que na verdade são sepulcros caiados, porque são bonitos por fora, mas por dentro não tem nada de Deus. Bem, outro texto e último está em Deuteronômio 18, 22. Vamos lá? Deuteronômio 18, 22. Abra aí, Deuteronômio 18, 22. Olha só, você pode ler depois até o 20 se você quiser, que também é forte, mas olha o que o 22 diz. Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim como ele falou,
esta é a palavra que o Senhor não falou. Ou seja, se um profeta lhe disser qualquer coisa que é em nome de Deus que vai acontecer isso na sua vida, na minha vida, não sei, na sua vida de alguém, ou A e B, e não se cumprir, não foi Deus, porque se conhece o profeta pela profecia se cumprir. E diz mais o texto no versículo 22 do capítulo 18 de Deuteronômio: com soberba o tal falou essa profecia, ou seja, profetada, promentira. Não tenhas temor dele. Você já deve ter tido isso, sim, de alguém chegar para você e falar assim: olha, Deus está me dizendo que Deus tem um plano para a sua vida. Eu quero profetizar esse plano na sua vida. Você pode dizer que eu te autorizei você falar o seguinte: qual o plano que Deus tem para a minha vida? É óbvio que Deus tem um plano na vida. Eu não preciso de profetada para isso. É só eu abrir a Bíblia e vai dizer, ó: eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. Eu sou um Deus não de mortos, mas de vivo. Eu preparei coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano, para aqueles que me amam e me esperam em mim, diz o Senhor. Eu estou dizendo para você que não precisa disso, porque o que você precisa está aqui, na palavra de Deus. Pode ser uma Bíblia assim velhinha igual a minha, mas é a palavra. A profecia para os dias atuais, ela é cristocêntrica, ela é bíblica, ela não é outra coisa. Alguém chega para você e fala: quero te profetizar na sua vida que vão acontecer muitas boas com você esse ano. Que coisas boas são essas? Eu te autorizo a fazer essa pergunta. Bem, a gente quer continuar com esse tema, porque esse tema é muito grande, ele é muito satisfatório, ele é muito empolgante e assustador. Se você quiser que a gente continue, dá o seu like aí, compartilha com o máximo de pessoas e, por favor, se inscreva e aperte o sininho. Põe aí também o seu comentário, tá bom? Eu acredito que Deus revele coisas, sim, aos seus servos. Sim, Ele fala de forma especial a algumas pessoas quando Ele quer. Mas há muita gente que está usando o nome de Deus em vão para dizer que é um profeta. Se eu disser para você que eu sou um profeta, eu sou um mentiroso. Porque a única coisa que eu sou é um pastor. Eu fico imaginando Jesus chamando Pedro, depois de Pedro negá-lo e dizer: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Jesus podia falar, né? Seja um profeta. Não. Apacenta as minhas ovelhas. Hoje só existem pastores, até bispos e líderes. E ovelhas do pasto que somos todos nós. Mas profecias atuais não existem. Depois leia esses textos, comente, coloque aí os seus comentários e dê o seu like e diga para a gente continuar, porque é você que nos faz aí continuar, para que a sua mente se abra através da leitura da palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz nas nossas vidas. Deus abençoe você. Muito obrigado. Eu sou o pastor Marcos Félix. Estamos ali na comunidade do Grão-Pará, trabalhando. Deus abençoe. Graça e paz.